Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Gislaine e fui aluna da pós-graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá. Hoje nós vamos conversar sobre alguns resultados que eu tive durante o período de pós-doutorado. Vamos lá? Esse trabalho foi supervisionado pela professora doutora Georgette Constantin e o título é Efeitos da melatonina em modelos experimentais, animais e vegetais. No vídeo de hoje, nós vamos conversar apenas sobre os experimentos realizados com vegetais. Mas se você tem interesse nesse tema, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link com um vídeo sobre os efeitos da melatonina em modelos experimentais animais, que já foi postado aqui no nosso canal. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto muito atual e importante para a agricultura. Todos nós sabemos que há atualmente uma demanda muito grande por agroquímicos baseados em substâncias naturais, que protejam as culturas no campo contra a perda de produtividade causadas por estresse bióticos e abióticos que essas plantas estão submetidas o tempo todo. E além disso, reduz o uso excessivo de herbicidas ou outros pesticidas sintéticos. Entre essas substâncias estão os reguladores de crescimento, que são fito-hormônios, produzidos pelas plantas como molécula de sinalização e que podem ser aplicadas exogenamente sobre a cultura, melhorando o crescimento e o rendimento, a performance dessa cultura, né? Os principais reguladores de crescimento são as auxinas, as gibberelinas, o ácido abscíssico, o ácido jasmônico, o etileno, as citostininas e os brasinosteroides. Bom, agora que vocês já sabem o que são os reguladores de crescimento, eu vou falar sobre a melatonina, que é essa molécula que está desenhada aqui no slide. Ela já é bastante conhecida no metabolismo animal, porque ela faz parte do ritmo circadiano dos animais, mas também há na literatura vários relatos de melatonina encontrada em plantas, em diversas espécies de plantas, em várias partes das plantas, como por exemplo frutos, folhas, sementes, caules. E essa melatonina parece estar envolvida na floração, no ritmo circadiano, na fotossíntese, na arquitetura do sistema radicular e na resposta a várias condições de estresse abiótico e também estresse causado por patógenos. Os estudos têm demonstrado que, em geral, ocorre estímulo em concentrações menores que 100 micromolar e nas partes aéreas, enquanto que ocorre inibição nas raízes. Em Arabidopsis thaliana, que é essa planta que está mostrada no slide, o tratamento exógeno com melatonina aumentou a formação de raízes adventícias, mas não modificou o comprimento das raízes primárias e o desenvolvimento de pelos. O tratamento in vitro com melatonina tem sido capaz de evitar várias formas de estresse abiótico, incluindo decorrentes de seca, frio, excesso de metais pesados e sal. Há inúmeros relatos das ações benéficas da aplicação exógena da melatonina, mas é evidente que ainda há muito a ser investigado visando a sua utilização como um regulador de crescimento. A maior parte dos relatos do efeito benéfico foram em estudos realizados em plantas de cultivo. Poucos foram os estudos realizados com plantas daninhas. E no campo, as plantas daninhas competem com a cultura de interesse por nutrientes, água e luz e reduzem a produtividade. Dessa forma, é essencial que se avalie os efeitos de um eventual regulador de crescimento, não somente na cultura de interesse, mas também sobre as espécies de plantas daninhas que infestam a área cultivada. É claro que, idealmente, um regulador de crescimento deve favorecer o desenvolvimento das espécies cultivadas, mas não deve interferir no desenvolvimento das plantas daninhas. Pensando nisso, os objetivos desse trabalho foram avaliar os efeitos da aplicação exógena de melatonina
sobre a germinação e o desenvolvimento inicial de diversas espécies de planta daninha e também sobre plantas de cultivo. Além disso, nós investigamos também o modo de ação do tratamento com melatonina sobre medidas do sistema antioxidante de algumas plantas. Agora vamos ver como nós fizemos os tratamentos das plantas com melatonina. Nós utilizamos as espécies de plantas daninha, amarantos híbridos, Bidens pilosa, Digitaria insularis, Euforbia heterófila, Ipomeia grandifolia e Eurocloa decumbens, e duas espécies de plantas de cultivo, Glycine max e ZE+. As sementes dessas plantas foram lavadas, esterilizadas em hipoclorito ou passaram por quebra de dormência, dependendo da necessidade de cada espécie. Essas sementes foram semeadas em caixas de airbox sobre 2 folhas de papel germiteste. Nessa caixa foi acrescido 10 ml de água destilada nas plantas controle ou 10 ml de solução contendo a melatonina dissolvida em concentrações até 500 micromolar. Essas caixas foram então esterilizadas em luz UV e passaram a ser encaminhadas para esse aparelho que parece uma geladeira, mas na verdade é uma câmara de germinação. A câmara de germinação ela consegue manter o fotoperíodo e a temperatura adequada para as plantas. As placas Gerbox ficaram na câmara de germinação por tempo variável e diariamente as sementes que germinaram foram contadas para a determinação dos índices de germinação. IVG, índice de velocidade de germinação, VGA, velocidade de germinação acumulada, e TMG, tempo médio de germinação. Ao final do experimento, as plantas que cresceram foram retiradas e medidas sobre papel milimetrado. Além disso, nós avaliamos também alguns parâmetros bioquímicos. E para essa análise, nós utilizamos as raízes das plantas que foram maceradas com um meio de reação específico. Aqui estão os primeiros resultados dos experimentos. Nessa tabela, nós temos os índices de germinação, IVG, VGA e TMG, das diferentes espécies de plantas que nós avaliamos. Está mostrado a melatonina nas diferentes concentrações em micromolar e os valores que foram encontrados para o controle e os resultados que deram significativo em relação ao seu respectivo controle, de acordo com a análise estatística que nós fizemos. Bem, nós conseguimos observar que houve redução no IVG de amarantos híbridos e Euforbia heterófila, houve alteração no VGA de amarantos híbridos, Bidens pilosa e Digitaria insularis, e houve alteração também no TMG de Glycine max e Ipomeia grandifolia. Eu já quero chamar a atenção de vocês aqui para ZE+, que é uma planta de cultivo e não sofreu nenhuma alteração nos índices de germinação quando foi tratada com melatonina. Esses gráficos mostram o comprimento total das plantas das diferentes espécies que nós avaliamos em milímetros em relação às diferentes concentrações de melatonina. Nós conseguimos observar que não houve muitas alterações. Houve apenas uma redução significativa no crescimento de Euforbia heterófila em até 45% pela concentração de 500 micromolar de melatonina. Bom, esses resultados indicam que não está tendo estímulo, efeito benéfico da melatonina em nenhuma das espécies. Mas, nas espécies de planta daninha, tem predominado um efeito inibitório. Baseando nesse resultado e nos resultados de índices de germinação, nós optamos por fazer os próximos testes apenas com as espécies Euforbia heterófila e ZE+. Euforbia heterófila é uma planta daninha que foi bastante inibida em relação ao crescimento das plantas. E ZE+, é uma planta de cultivo que, embora não tenha sido estimulada, não sofreu nenhum tipo de inibição em relação à germinação e o crescimento dessas plantas.
Uma nova fase do nosso estudo foi identificar o modo de ação da melatonina nas plantas daninhas. Um processo que é muito importante durante a germinação e o desenvolvimento inicial é o sistema de defesa antioxidante. Ele regula os níveis de espécies reativas de oxigênio da célula, tanto em condição normal quanto em condição de estresse biótico-abiótico. Nós fizemos 3 experimentos em Euphorbia e Z+, que trazem indicativos de como está o sistema antioxidante dessas plantas. Nós avaliamos as espécies reativas de oxigênios totais, malondialdeído e dienos conjugados. O malondialdeído é um produto de peroxidação de lipídios de membrana, resultado pela reação das espécies reativas de oxigênio com as duplas ligações dos lipídios. E os dienos conjugados, eles são formados pelos ataques das espécies reativas de oxigênio aos grupos metileno dos ácidos graxos poliinsaturados, sendo, portanto, 2 bons marcadores de espécies reativas de oxigênio. Nós conseguimos observar nesses gráficos que em Euphorbia heterófila houve um aumento de espécies reativas de oxigênios totais em mais de 100%, pela concentração de 250 micromolar. Houve aumento também de malondialdeído, o MDA, e houve também aumento do número de dienos conjugados. Em Z+, não houve alteração significativa em MDA nem em dienos conjugados, mas houve um aumento bem expressivo na quantidade de espécies reativas de oxigênio. Também faz parte do sistema antioxidante das plantas algumas enzimas, como por exemplo a SOD, superóxido dismutase, a CAT, catalase, a POD, peroxidase, a GR, glutationa redutase, e a APX, ascorbato peroxidase. Essas enzimas foram avaliadas em Euphorbia heterófila e Z+. Nós conseguimos observar nesses gráficos que houve uma redução significativa na atividade da catalase em Euphorbia heterófila. Provavelmente, este efeito tenha contribuído para o aumento de espécies reativas de oxigênio, de malondialdeído e de dienos conjugado que nós observamos nessa espécie. Além disso, provavelmente esse estresse oxidativo que a planta está sofrendo tenha contribuído com a redução do crescimento que nós observamos. Euphorbia heterófila foi a única planta que sofreu alteração de crescimento. Houve redução de aproximadamente 50% pelo tratamento com melatonina. Bem, em Z+, o cenário parece ser outro. As espécies reativas de oxigênio, elas são produzidas em condições normais como sinalizadores celulares. Mas, quando elas são produzidas em grande quantidade, elas se tornam tóxicas. Aparentemente, no milho, a quantidade de espécies reativas de oxigênio produzidas não se tornou tóxica para essa planta. Não houve alteração significativa na peroxidação de lipídios, mostrada pelo MDA e pelo dienos. E, além disso, não houve alteração no crescimento das plantas de Z+. A principal conclusão desse trabalho é que a melatonina tem fraco efeito de regulador de crescimento em Z+, mas ela é tóxica para a Euphorbia heterófila. Dessa forma, embora outros estudos precisam ser feitos, este estudo corroborou para o potencial de aplicação da melatonina na proteção de cultivo, porque mostra que vai diminuir a competição causada pelas plantas daninhas. Os experimentos e esse trabalho foi conduzido no laboratório do Grupo de Estudos em Bioquímica de Planta Daninha, que faz parte da pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Maringá. Durante o período de pós-doutorado, eu tive bolsa financiada pela Agência de Fomento CAPES. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. Até mais!